E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo vou explicar bem direitinho para vocês como resolver expressões numéricas envolvendo frações. No item A, vejam, no item A temos a adição entre as frações 2/5 e 1/5, que estão compreendidas dentro de um parêntese. Ok? Temos então uma operação de divisão, que será feita ao término das operações, e mais um outro parêntese, desta vez com a adição entre as frações 1/4 e 2/4. Os parênteses são considerados sinais de agrupamento. Eles servem para indicar que aquela operação compreendida entre parênteses deve ser realizada primeiro. Vejamos aqui. Esse primeiro parêntese está dizendo que devemos adicionar as frações 2/5 e 1/5. Lembre-se que para somar frações de denominadores iguais, neste caso temos o denominador 5, basta somarmos ou adicionarmos os numeradores, ou seja, 2 mais 1, que vai dar 3. E o denominador a gente vai repetir, tá bom? É uma adição de frações. Na adição de denominadores iguais, você vai somar apenas os numeradores. Nada de somar 5 mais 5 aqui, tá bom? Isso não existe. A gente vai repetir o sinal da divisão aqui. E agora resolver o segundo parêntese. Temos 1/4 mais 2/4. Vejam que mais uma vez temos uma adição de denominadores iguais, frações com denominadores iguais. Então, vamos somar apenas os numeradores, 1 e 2. 1 mais 2 dá 3. Como o denominador é 4, a gente vai repetir o 4, tá bom? Recaímos então em uma divisão de frações, que é a nossa última operação nesse caso. Como é que dividimos 3/5 por 3/4? Ora, como se trata de uma divisão, a gente vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 3/4, então o seu inverso é 4/3. Para multiplicar aqui é bem simples. Numerador de uma pelo numerador da outra. Denominador de uma pelo denominador da outra. Ficamos então com 3 vezes 4, que é 12, sobre 5 vezes 3, que é 15. Essa resposta pode ser simplificada, os dois valores, por 3, pois 3 é divisor de 12 e também divisor de 15. Se dividirmos 12 por 3, vamos encontrar 4. Se dividirmos 15 por 3, vamos encontrar 5. E aqui está a nossa fração irredutível, que é a nossa resposta. Uma outra maneira que poderia ter sido feita essa questão era simplificando antes de multiplicar. Veja que na primeira fração temos um numerador 3 e na segunda um denominador 3. Tá? Então a gente poderia cancelar esses números e iria sobrar 4/5, da mesma forma. Então, a nossa resposta aqui é 4/5. Uma expressão numérica que envolveu adição de frações com denominadores iguais e divisão de frações. No item B, vejam que temos uma subtração entre as frações 1/3 e 1/4, que estão compreendidas entre parênteses. Em seguida, temos um sinal de divisão, tá? Que vai ser a operação a ser feita no final, por último, uma vez que ela não está entre parênteses. E no segundo, temos a subtração entre as frações 2/5 e 1/10, que estão agrupadas também em um parêntese. Assim como no item A, a gente vai resolver
essas pequenas expressões que estão dentro dos parênteses para afunilar o nosso resultado. Bora ver. Aqui temos 1/3 menos 1/4. Ou seja, uma subtração de frações com denominadores diferentes. Vamos reservar aqui um espaço para a gente calcular, ok? 1/3 menos 1/4. Vejam que, como essas frações possuem denominadores distintos, nós temos que encontrar um denominador comum entre elas primeiro, tá? Nada de subtrair frações com denominadores diferentes. Isso não existe. Você nunca vai subtrair frações, somar ou subtrair, com elas tendo denominadores diferentes. É necessário calcular o MMC primeiro entre os denominadores. Bora lá, entre 3 e 4. MMC entre 3 e 4. Bora fazer? 3 e 4, a gente vai traçar uma retinha aqui, ó, de cima para baixo. E vai encontrar divisores para estes números, divisores primos. O 2 é um número primo que divide 4, né? O 3 não dá para dividir por 2 de forma exata. A gente vai ter que repetir ele. Como o 4 dá para dividir por 2 sem deixar resto, né? E o resultado é 2, a gente divide. Mais uma vez por 2. O 3 não dá exato por 2, e a gente repete. O 2 por 2 dá 1. Como o 3 é um número primo, a gente só pode dividir por ele mesmo. 3 por 3 dá 1. E este 1 a gente repete também, tá? Quando o final dessa decomposição em fatores primos tem apenas número 1, a gente chega ao fim desse processo. O que é o MMC? O MMC nada mais é do que a multiplicação ou produto entre todos os valores que aparecem na decomposição. 2 vezes 2 e depois o resultado vezes 3, né? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 é 12. Pronto, aí a gente vai pegar esse 12 e vai torná-lo denominador comum das frações equivalentes que a gente quer encontrar. Aí como é que você faz? Faz assim, ó. 12, né? Vai dividir pelo de baixo e depois multiplicar o resultado pelo de cima. Vezes, tá? Vezes o de cima. 12 por 3 é 4. 4 vezes 1 é 4. Da mesma forma, a gente vai fazer agora com esse 12, ó. 12 a gente vai dividir, só que agora pelo 4, né? Divide. Aí pega o resultado e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Vejam que antes a gente tinha uma subtração de frações com denominadores diferentes. E agora nós temos uma subtração de frações com denominadores iguais. É só resolver. Para subtrair frações com denominadores iguais, a gente subtrai apenas o numerador, apenas a parte de cima. 4 menos 3 dá 1. O 12 a gente repete. Ó, essa parte aqui é o resultado dessa primeira porção da expressão. 1/3 menos 1/4. 1/12. A gente repete o sinal da divisão. E agora vai ter que calcular a segunda parte da expressão, que é 2/5 menos 1/10. Mais uma vez, nós temos uma subtração de frações com denominadores diferentes. Vejam aqui, na primeira é 5, na segunda é 10.
é necessário antes fazer o MMC para poder encontrar um denominador comum. Olha, aqui vai ser entre 5 e 10, tá? O nosso MMC. MMC entre 5 e 10. Consegue fazer de cabeça? Quem é o menor múltiplo comum de 5 e 10? Este número é o 10, mas você pode resolver utilizando a decomposição em fatores primos, tá? Dessa forma aqui você consegue encontrar o 10. Certo. Então nós vamos ter aqui as frações e o denominador comum entre elas vai ser 10, porque é o MMC, tá? Para encontrar os numeradores, quem estiver faltando aqui, como é que você vai proceder? Vai fazer assim, ó. Da primeira fração, divide embaixo, multiplica o resultado em cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Agora, a gente vai pegar 10 por 10. Vai dividir pelo de baixo, né, nesse caso, e vai multiplicar pelo de cima. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Pronto. Antes tínhamos uma subtração de frações com denominadores diferentes. Agora, veja, temos uma subtração de frações com denominadores iguais. No início não era possível fazer a subtração, porque os denominadores eram diferentes. A função do MMC é obrigar as frações a assumirem o mesmo denominador, porque quando elas têm o mesmo denominador, você pode subtrair. Tudo bem? Agora é só resolver, ó. Para subtrair frações com denominadores iguais, a gente subtrai apenas o numerador, os numeradores. 4 menos 1 dá 3. E repete o de baixo, tá? A fração é 3 décimos. Aí a gente vai pegar esse pedaço e colocar aqui. 3 décimos. Pronto. Recaímos então numa divisão entre frações. Para dividir frações, basta repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Como a segunda é 3 sobre 10, o inverso dela é 10 sobre 3. Multiplicar frações é simples. 1 vezes 10, numerador por numerador. 12 vezes 3, denominador por denominador. 1 vezes 10 é 10. 12 vezes 3 é 36. Note que 10 e 36 são números pares, portanto, podem ser simplificados por 2. 10 dividido por 2 vamos ter 5 e 36 por 2 vamos ter 18. E aqui está a nossa resposta. Olha que legal. Utilizamos as operações de subtração e de divisão para resolver esse problema. Quando você tem um problema maior, digamos grande, como é uma expressão numérica, aconselha-se reservar um espaço do caderno para calcular partes dessa expressão separadamente, para que você no final substitua no lugar, como a gente fez. Tudo bem? Então o resultado é 5/18. No item C, temos aqui as operações de multiplicação, divisão e subtração. Veja que no primeiro parêntese temos a multiplicação entre as frações 2/7 e 1/4. Resolvendo a parte essa operação, vamos fazer aqui, ó, 2/7 vezes 1/4. Tá? Para resolver isso, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Vamos ter 2 sobre 28.
Como 2 e 28 são números pares, eles são divisíveis por 2 e podemos simplificar a fração. Vai dar aqui 1/14. A gente vai pegar essa resposta parcial e colar aqui. Repetimos o sinal da divisão e vamos nos dedicar a resolver a conta de menos entre 3/4 e 1/5. Mais uma vez, vamos resolver a parte 3/4 menos 1/5. Pode fazer essa subtração de cara? Não. É necessário encontrar um denominador comum entre as frações para poder fazer isso. A gente usa o instrumento chamado MMC entre os denominadores, né? Entre 4 e 5 nesse caso. 4 e 5 a gente traça uma reta vertical e vai decompor em fatores primos. 4 por 2 dá 2, o 5 não dá exato, então a gente repete ele. 2 por 2, né, dá 1, e o 5 a gente repete. O 5 é primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então a gente finaliza quando o quociente aqui nas duas colunas for igual a 1. O que é o MMC? É a multiplicação entre todos os termos que aparecem aqui na decomposição. 2 vezes 2 vezes 5, que dá 20. 20 vai ser o denominador comum das nossas frações. Para descobrir o numerador da primeira, a gente vai dividir 20 pelo denominador antigo. Ó. Divide. Multiplica o resultado pelo de cima. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Agora vamos para a segunda fração aqui. 20 dividido pelo denominador antigo, que é 5. Aí o resultado a gente vai multiplicar pelo numerador. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Antes a gente tinha uma subtração de frações com denominadores diferentes, que não era possível de ser feito. Agora, graças ao MMC, a gente encontrou frações equivalentes de mesmo denominador. É possível fazer essa subtração agora. Tá? Vamos lá. Temos 15 vinteavos menos 4 vinteavos. Subtraímos os numeradores, vai dar 11. E repetimos o denominador, que é 20 aqui. 11 vinteavos já é irredutível. A gente vai pegar essa resposta, vai colar ela aqui abaixo. 11 vinteavos. Certo? Temos uma divisão entre frações. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 11 sobre 20. O seu inverso vai ser 20 sobre 11. 1 vezes 20 e 14 vezes 11. 1 vezes 20 dá 20. E 14 vezes 11 vai dar 154. Mas veja aqui uma forma. A gente pode, como 20 e 14 são pares, a gente pode simplificar antes de multiplicar. Certo? Aqui vai dar 10 no lugar de 20. E o 14 dividido por 2 vai dar 7. Então teríamos as frações 1 sobre 7 vezes 10 sobre 11. Pronto. Agora, se a gente multiplicar, vai encontrar 10 sobre 77, que já é uma fração irredutível. Você poderia multiplicar primeiro, mas no final teria que simplificar. Aqui a gente simplificou primeiro e depois multiplicou, mas a resposta vai ser a mesma. 10/77. No quarto e último item, o item D, temos uma expressão numérica que envolve subtração,
multiplicação e divisão com frações. Veja que no primeiro parêntese temos uma subtração entre as frações 2/3 e 1/2. Os parênteses, como já mencionado, eles são um sinal de agrupamento. Ele está indicando para você, olha, resolve isso aqui primeiro. Então, vamos lá. 2/3 menos 1/2. Vamos resolver isso aqui à parte, tá? Reserva um pedaço do caderno, uma espécie de rascunho, para resolver as expressões parte por parte. 2/3 menos 1/2. Subtração de frações com denominadores diferentes. Não é possível fazer isso. É necessário encontrar frações equivalentes a elas que tenham o mesmo denominador. Precisamos calcular o MMC entre os denominadores. Vai ser entre 3 e 2. Gente, como 3 e 2 são números primos, se você está tirando o MMC entre números primos, o resultado vai ser simplesmente a multiplicação entre eles. Não precisa nem decompor, tá? É só fazer direto aqui, vai dar 6. Mas se quiser, pode fazer como explicado no item anterior. 6 vai ser o nosso novo denominador. Para encontrar o numerador em cada fração, a gente vai precisar fazer o seguinte. Na primeira aqui, ó, divida abaixo, multiplica o resultado acima. Por exemplo, 6 por 3 dá 2. 2 a gente vai multiplicar acima. 2 vezes 2, 4. Agora, com a segunda fração. 6, vamos dividir por 2, né? O resultado dessa divisão a gente vai multiplicar pelo numerador. Ó, 6 por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. O que antes era uma subtração de frações com denominadores diferentes, impossível de ser feita, agora se tornou uma subtração de frações com denominadores iguais, que é possível. Vamos lá. 4/6 menos 3/6. Subtraímos apenas os numeradores. 4 menos 3 dá 1. O denominador nem vem com fazer 6 menos 6. Não vem com essa, tá? Você repete. Pronto, a gente vai copiar esse resultado e vai colar aqui. 1/6. Repete esse sinalzinho aqui de vezes, ó, que ele está fora dos parênteses. E vamos resolver essa segunda parte. 3/4 dividido por 5/6. Para dividir frações, basta repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Como a segunda é 5/6, o inverso dela vai ser 6/5. Para multiplicar isso aqui, é só fazer 3 vezes 6 e 4 vezes 5. Isso vai dar 18 sobre 20. Como 18 e 20 são números pares, podemos simplificar por 2. 18 por 2 é 9 e 20 por 2 é 10. Pronto, a nossa resposta nesse caso, resposta parcial, é 9/10. Nós vamos copiar e vamos colar aqui. Recaímos então numa multiplicação entre frações. É só multiplicar numerador de uma por numerador da outra, denominador de uma por denominador da outra. 1 vezes 9 dá 9. 6 vezes 10 dá 60. 9 e 60, você pode reparar que existe um divisor comum entre eles, o número 3. Tanto 9 quanto 60
não deixa um resto quando a gente divide por 3. Então, 9 por 3 vai dar 3, 60 por 3 vai dar 20. Aqui é a nossa resposta, fração irredutível 3/20. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Em caso de dúvidas, voltem o vídeo, reassistam com calma e não esqueçam de deixar seus comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal para dar aquela forcinha aqui para o professor e receber novos conteúdos de matemática. Valeu!